Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, amém? Abram suas Bíblias, livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 2, no versos 11 e 12 diz assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. As flores aparecem na terra e o tempo de cantar dos pássaros chegou. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. Aleluia. O tempo de cantar chegou. Nós temos observado que esse mês ele virou de uma forma diferente. Pelo menos aqui na região sudeste, aonde para nós estava bem frio, eu tenho observado uma diferença já no clima. Porque há um mês atrás, as temperaturas aqui estavam baixíssimas. E eram agasalhos, muitas cobertas, casa totalmente fechada, às vezes até durante o dia. E de repente, começa um arzinho mais quente. Os pássaros estão cantando mais. Nós podemos observar mais vida ao redor. E o que eu tenho para te dizer nesse momento, nesse áudio? Eu não sei, amados, como tem sido a sua vida até agora. Nós temos vivido tempos de muita preocupação, assim digamos, aonde desde o início do ano o mundo parou por conta de um ataque microscópico. Um vírus mortal que invadiu toda a Terra e fez o mundo parar. E nós observamos vídeos divulgados de todo canto do mundo, e nós podemos observar que nesse período onde o homem ficou recluso dentro da sua casa para se proteger desse ser microscópico, toda a terra voltou a crescer novamente. Lugares onde estava totalmente devastado, aonde tinha uma área muito grande de desmatamento, começaram a brotar, começaram a crescer. Nós começamos a ver animais passeando mais livremente, até no meio da cidade. Para muitos é assustador, mas eu observo isso como o agir de Deus. Em todo o tempo, Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse por um grande propósito. Nós precisávamos ficar mais dentro de casa, cada um com a sua família, e aqueles que estão distantes das suas famílias, porque estão no deserto familiar, eles precisaram desse tempo para se dedicar mais ao Senhor, para ser tratado pelo Senhor. A falta de fé foi tratada. Os medos foram tratados e a gente vê situações diversas. Pessoas que estavam no meio de turbilhões de problemas tiveram que parar durante um longo período e começar a observar mais a vida. Olhar para o lado. Pais que não falavam nunca com os seus filhos começaram a ter que conviver mais com eles. E nisso eles puderam observar que os filhos tinham graves problemas e que eles não viam. Por negligência, correria do dia a dia, não importa. Mas Deus, ele sabe muito bem o que faz. E foi um grande tempo aonde aqueles que eram próximos ficaram ausentes porque não podiam
não podiam colocar a família em risco. Digo isso esse grande exército, né? Esses guerreiros da saúde que ficaram na linha de frente. Quantos morreram? Muitos. Mas esse mês é um mês diferente, eu sinto. É um mês que entra a primavera. Tá certo que aqui no nosso país nós não temos essa estação totalmente definida, mas é um mês diferente. E nos faz pensar. Nos faz pensar na vida em que nós temos levado. Nos faz pensar em tudo que nós temos perdido. Nos faz analisar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Você já observou que nesse período dessa pandemia, o quanto Deus foi maravilhoso e protetor com você e com a sua casa? Você já parou para ver, para perceber o quanto o Senhor cuidou de você? A gratidão agrada ao coração do Senhor. Mas o que eu quero falar com vocês nesse momento é algo que ferveu no meu coração. Porque muitos aqui que estão nesse momento estão aguardando ansiosamente a entrega de uma promessa. Muitos já estão desistindo, não acreditam mais que vai ser possível isso, porque estão olhando circunstâncias. Olhando com a visão humana. E eu peço a vocês que nesse momento parem tudo o que estão fazendo. Pare e comece a olhar a vida de uma outra forma, de um outro ângulo. Comece a observar de um outro ângulo. Comece a pedir ao Senhor que te dê visão de águia. Que abra a sua visão espiritual para que você veja o que Ele está fazendo na tua vida. Que eu tenho certeza, meus amados, que é o mais importante. Vamos falar de uma pessoa que marcou muito, que foi Abraão. Abraão, as circunstâncias diziam, ele não pode gerar. Ele já é idoso, biologicamente esse homem não tem condições de gerar. Mas Deus disse que ia gerar. E não só Abraão, como a sua esposa. Ambos estavam beirando os 100 anos e mesmo assim, Deus lançou a palavra. Sara não acreditou ao ponto de rir. Sara não acreditou ao ponto de rir. E mesmo assim, Deus foi fiel à promessa dele. Deus foi fiel àquilo que ele prometeu. E você acha que com você seria diferente? Você acha realmente que Deus faria diferença entre seus filhos? Não. Existe uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa. E no momento em que você entra na presença do Senhor, você se aproxima dia após dia do cumprimento dessa promessa. Mas o que eu tenho para lhe dizer aqui hoje? Para de retroceder. Para de andar para trás. Comece a marchar para Cristo, para os braços de Cristo. Olhando não as circunstâncias, mas olhando a promessa. Porque se Abraão tivesse olhado as circunstâncias, ele não tinha chegado onde chegou.
Quando nós olhamos circunstâncias, nós cometemos erros. Erros como a própria Sara cometeu quando colocou Agar na cama do marido. Prestem atenção. Prestem atenção. Deus prometeu. Ele vai cumprir. Mas o que você precisa fazer agora é buscá-lo sem cessar. É entender que existem promessas sobre a sua casa, existem promessas sobre a sua vida, e vai se cumprir no tempo determinado. O que você precisa fazer é apenas adorar o Senhor, é apenas se consagrar ao Senhor, reconhecer que Ele é Deus. Olhe em volta, o frio está cessando. As aves estão voando. Aves que estavam distantes por conta do frio estão voltando. Eu já consigo observar aqui na minha região que aves que eu não via desde o início do inverno, eu tenho visto. Elas voltaram. Elas voltaram a cantar. Aleluia. Elas voltaram. Voltaram a se alimentar dos frutos que já estão nascendo. Ei, levanta a tua cabeça. O inverno está passando. O tempo de chegar cantou. Adore ao Senhor. Não importa a situação que você tem vivido. Tape os seus olhos para o mundo e olhe para Cristo. Pois foi Ele que prometeu. Foi Deus que prometeu a você e Ele vai cumprir todas as suas promessas. Todas. E Ele vai te surpreender. Que Ele vai te dar além do que você imagina. Trate sua ansiedade. Lá no livro de Mateus 6 diz: não se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o que vai beber, o que vai se vestir, mas antes tenha todas as suas petições debaixo da vontade do Senhor, coloca nos pés do Senhor tudo, 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 tudo. Busca o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Eu estou falando por alto, eu não estou lendo, mas vai lá, Mateus 6. Entenda que existe uma promessa de Deus sobre a tua casa. E o nosso Deus, Ele é fiel à palavra dEle. Ele não volta atrás. Mas busca o Senhor. Adore ao Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, crendo que existe um propósito. E quando esse propósito se cumprir, vai acontecer. Não fique neurótico, pensando, ainda não aconteceu porque se eu estou posicionado. Não. Você está no deserto. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida quando o propósito de Deus tiver sido alcançado em você. Então não pegue ao tempo, não se apegue a tempo, se apegue ao Senhor. Olhe para Cristo, viva para Ele. Quem passa por deserto familiar normalmente pensa dessa forma. Eu estou tão posicionado, por que meu cônjuge não volta? Ei, não se apegue a isso. Não é questão de posicionamento. Não é questão de posicionamento, é questão de propósito. E Deus, Ele sabe muito bem o que Ele faz. E Ele não está te punindo. Entenda. Mas adore, exalte o nome dEle. Confia nele. Busque ser obediente. Busque fazer a vontade dEle. Se coloque diante dEle, se quebrante diante dEle. Ore pelas pessoas. Interceda, porque isso agrada muito o coração de Deus. Não perca de forma alguma a sua fé. Se você perceber que você está esmorecendo, bota teu joelho no chão e fala: Senhor, me dá forças para continuar.
me fortalece. E sabe aquela palavra que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, ela vem, meus irmãos. Mas as pessoas ficam vinculando essa palavra à realização daquilo que o teu eu quer. Não, mas o choro ele dura uma noite, sim. Mas coloca diante do Senhor todas as suas dores, que pela manhã você já não vai estar sentindo mais nada, porque o Espírito Santo de Deus te acalentou. Enquanto você dormia, Jesus te pegava nos braços. Enquanto você dormia, Jesus fazia um cafuné na sua cabeça. Então confia no Senhor, se joga nos braços dele. Pois mais importante de qualquer coisa é a sua salvação. É a salvação do seu cônjuge. Lute por isso. Ore pela salvação do seu cônjuge. Confia no Senhor. Não deixe de orar. Não deixe de confiar. Não deixe de acreditar. Pois aquele que prometeu, ele é fiel. E ele vai cumprir em nome de Jesus. Porque eis que passou o inverno. A chuva cessou e se foi. As flores apareceram na terra. O tempo de cantar dos pássaros chegou. E a voz das rolinhas ouve-se em nossa terra. Aleluia. O tempo de cantar chegou. Então levanta a tua cabeça. Canta, glorifica. Porque o Senhor está fazendo uma grande obra na tua vida. Observa. Amém? Não entristeça seu coração. Coloque nos pés do Senhor as suas dores. E Ele vai cuidar de você. Amém? Que Deus abençoe fortemente sua vida.